tudo que nós estamos preparando aqui, tudo que foi preparado, é de cunho profético. É para você abraçar, porque o Senhor, Ele está o quê? Nos forjando para a guerra. Amém? Leoa, gente, tem até ternura, mas é um animal poderoso. Amém? E nós vamos agora para um momento que é importante também, o momento da palavra. E eu quero desde já convidar aqui a doutora Débora Guedes. E eu queria que acendesse um pouco as luzes agora, porque antes de eu orar aqui pela serva do Senhor, eu queria ver quem é que está nos visitando. Fica de pé, por favor. Gente, mas isso aqui está me cegando. Eu quero ver. Não senta ainda não, gente. Porque com certeza os homens que estão aqui dando suporte vão acender essas luzes, amém? O pessoal da iluminação vai nos ajudar aqui, amém? Dri. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe quando a leoa vai ficando, né? Gente, mas quem é que está aqui nos visitando? Eu sei que tem uma galera boa ali da Assembleia de Deus de São Cristóvão com a sua pastora Misilene. Cadê Misilene? Está aqui, gente, a pastora Misilene, que está aqui abrilhantando a nossa festa com a sua presença e com toda essa mulherada. Olha, sejam muito bem-vindas. Quantas que estão aqui que são seguidoras da doutora Débora no Instagram? E tem um povo aí que veio de longe, né? Veio de longe só para... Keila e Kedma. Quem é a Keila? Estão ali. Eu vou falar para você, quem é leoa só segue leoa, gente. E nós temos também aqui a doutora Jane, que eu esqueci o sobrenome, eu sei que é Souza, Jane Louise Souza. Ela é advogada e ela trabalha com violência doméstica, né? Ela é uma voz. E ela falou algo para mim que eu fiquei pensativa, da dificuldade que ela tem de levar esse trabalho nas igrejas, de não ser compreendida, muitas vezes, por líderes. Porque, gente, a gente pensa que não, mas a gente está enfrentando dias difíceis. Quando a gente pensou nesse tema, mulheres como leoas, nós pensamos não só nas mulheres, mas nós pensamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus vai despertar, Deus já tem despertado uma igreja que realmente vai fazer diferença. Amém? Vamos ouvir a palavra? Estenda suas mãos para cá, porque nós vamos abençoar a vida dessa serva do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus querido, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para a Tua honra e para a Tua glória. E nesse momento, Pai, nós cremos que a Tua filha veio, Jesus querido, não apenas por um convite, Senhor, mas ela veio porque havia um propósito no Teu coração para ela estar aqui. E nós, como Tua igreja, nós abençoamos a vida, Pai amado, da Débora Guedes, e tudo que chama pelo nome dela seja abençoado. Eu quero te pedir algo, Pai, que enquanto a Tua filha estiver ministrando, ela também seja ministrada. Ela também seja renovada, ela também seja revigorada, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Que da boca da Tua filha saia todas as palavras que estão no Teu coração, para os nossos corações, porque nós estamos sedentas para ouvir a Tua voz. Não o que queremos, Senhor, mas o que o Senhor quer transmitir a nós. Nós abençoamos a Tua filha em nome de Jesus, amém. Deus é contigo, tá? A paz do Senhor, meu povo. Gente, eu sou do Nordeste, esse amém tá fraco. De novo, viu? A paz do Senhor. Amém. Rugindo como leoa. Não é não. Se não rugir, não é leoa, gente. Tem que dar um amém com força, com convicção. Não é amém. Queridas, é um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje.
É um convite que me honra muito. O TPM ia acontecer no dia do meu aniversário, aí não aconteceu, mas era no dia do meu aniversário. E aí ele foi transferido agora para abril. Então é uma honra estar aqui. Fui muito bem recebida. Fui recebida na casa da Miriam, do Leandro e Leonardo. A Elis me buscou hoje. Fiquei junto. Eu só esqueci teu nome, gente. Adriana, gente. É porque é muito nome. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, a doutora Jane. A gente se conheceu num evento de mulheres em Brasília. E de lá para cá a gente nunca mais deixou de se comunicar. Ela mora em Niterói e eu moro em Maceió. Eu trago um abraço da minha igreja, da Igreja Batista Koinonia, do pastor Pedro, a sua esposa Carla. E é um prazer estar aqui com vocês. E a gente, muitas vezes, né, nós ficamos perguntando o porquê de tantas coisas que acontecem conosco. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Jeremias. Abrir ou ligar, né? Que Bíblia no celular, você abre a sua Bíblia, ou você liga a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Todo mundo conhece esse texto, né? Versículo de 1 ao 6. E depois eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia marcadinha no versículo 22, ainda do capítulo 18. Vamos lá. Jeremias 18, 1 ao 6. Depois você vai marcar versículo 23. Gente, a luz, eu estou ficando cega. 20, são os dois últimos versículos do capítulo de Jeremias, que eu não estou enxergando direito, que a luz... 22 e 23. E do 19... apenas o versículo 3 e o versículo 4. Mas aí você vai deixar só marcadinho, que a gente vai ler aqui apenas, nesse momento, Jeremias 18, 1, 6. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estás vós na minha mão, ó casa de Israel. E o tema dessa mensagem é: desça na casa do oleiro e levante como uma leoa. Primeiro a gente precisa contextualizar esse livro, né? O livro de Jeremias, ele foi escrito quando Judá, está nos últimos dias de Judá. E naquele tempo, aquele povo, nessa época, eles eram muito idólatras. Então, o que foi que aconteceu, né? Eles adoravam outros deuses. E mesmo com o esforço do rei Josias, quem lembra do rei Josias? O menino de 8 anos, que encontrou uma cópia da lei do livro de Moisés. E quando ele encontrou essa cópia, ele fez um pacto com o Senhor, né? Porque ele quis restaurar a adoração daquele povo para o único Deus. Só que mesmo com os esforços do rei Josias, o povo estava tão endurecido. Eu quero que você guarde essa palavra, endurecido. O povo estava tão endurecido que mesmo com todos os esforços do rei Josias, aquilo que foi implantado por Manassés e Amon antes de Josias ser rei, não estava conseguindo surtir efeito. E era um povo tão endurecido que, apesar das ameaças divinas profetizadas por Jeremias, o povo não se reconciliava com o Senhor. E quando a gente fala, né, eu queria que você repetisse comigo, como era que o povo estava? Endurecido. É isso mesmo, o povo estava endurecido. Quando
a gente fala sobre vaso, a gente pensa sobre o barro. E os geólogos, eles dizem que existem mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 são essenciais para fazer vaso. Dos 200, só 8 prestam. E o oleiro, ele tem um olho clínico para saber que barro serve para fazer vaso. E ainda tem mais, cada barro desses 8 tipos faz um vaso diferente. E o oleiro sabe, quando ele quer fazer um vaso X, ele pega um barro X. Quando ele quer fazer um vaso Y, ele pega um barro Y. E nesse estado bruto, o oleiro, ele vai buscar um barro no lugar chamado barreiro. É lá que o oleiro vai buscar. Quando ele chega lá no barreiro, ele sabe: esse vaso, esse barro, eu consigo fazer esse vaso aqui. E aí, para fazer o vaso, é preciso uns 7 passos. O primeiro passo é a extração do barro. Ele extrai do barreiro e depois ele vai peneirar o barro. Vocês lembram quando Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, Satanás chegou lá para Deus e disse que vai, peneirar tu. Aí Jesus disse a ele: mas eu roguei ao Pai que lhe desse fé. Pois é, na segunda etapa, para se fazer um vaso, o oleiro peneira o barro. E quando ele peneira o barro, ele tira as raízes podres das árvores. Todo mundo já viu um barreiro na vida, né? Um barreiro tem árvore, tem mato, tem pedra, tem capim. Então aquilo ali é peneirado. E o oleiro vai extraindo as raízes podres, a areia que não serve, as pedrinhas, a sujeira. E depois que o barro é peneirado, ele é amassado. E quando ele é amassado, ele peneira, mas quando ele amassa o barro, ele coloca água, porque o barro ainda está em estado duro, Ele coloca a água, depois que peneira, e começa a amassar. Quando ele amassa, ele ainda sente que tem sujeira. E ele tira aquele restinho da sujeira que ele consegue sentir nas mãos. Então, depois que o barro é amassado, ele não vai para a roda. Porque a gente tem a ideia, quando a gente vê o livro de Jeremias, a gente tem a ideia que o oleiro pega o barro, molha e vai para a roda modelar o vaso. Não. Extrai, peneira, molha, amassa, aí agora vai para a roda? Vai não. Vai se transformar vaso ainda não. Ele é curtido. O que é ser curtido? É ficar isolado. E ele fica isolado, gente, numa coberta de lona. Ele fica lá escondido. Tem uma lona que cobre ele assim. Aí o barro fica ali. Sabe para que aquilo serve? Para tirar todo o oxigênio. Ele fica sufocado, o barro. É para tirar todo o oxigênio, para que quando o barro for ficar um vaso, ele não fique cheio de bolhas. Porque as bolhas fazem com que o vaso trinque e quebre rapidamente. Aí, nesse período que ele é curtido, com a lona preta, ele fica abafado, sem oxigênio, ele fica sem ar. Tadinho do barro, né? Tadinho do barro. Aí, depois disso, que ele é curtido, que sai todo o oxigênio do barro, o barro é, por fim, colocado na roda. E ele é modelado de dentro para fora. O oleiro, ele não pega o vaso e faz o exterior, não. É a partir do interior que ele faz o exterior. E ele vai rodando. E ele vai mexendo a roda, não sei se vocês já viram, mas ele mexe a roda com o pé, trabalha com a mão. E ele vai
modelando o vaso de dentro para fora. E acredite, nesse momento ainda tem sujeira para tirar. E ele vai tirando a sujeira de dentro para fora. Aí, o vaso está pronto? Tá não. Aí o vaso vai secar. Ele fica, né, é a parte boa do vaso. Ele fica na sombra, no vento, até que toda a água seque e ele fique duro. É aquela fase, né? É aquela fase que a gente, opa, Deus olhou para mim, né? Estou começando a me levantar. Essa é a fase. Aí então, por fim, o vaso é cozido. A fornalha do rei da Babilônia não é páreo para a fornalha que o vaso é cozido. Porque quando o vaso é colocado lá, ele é colocado em temperaturas mais altas acima de qualquer limite que você imaginou. E ele fica 24 horas lá cozinhando. E quanto mais alta é a temperatura, mais bonito é o vaso. Quanto mais alta é essa temperatura, mais resistente é esse vaso. E acredite, quanto mais alta é essa temperatura, ainda tem sujeira saindo do vaso. Ainda tem mau cheiro do vaso que é tirado no forno, de dentro para fora. E aí, quando a gente olha, né? A gente não aceita. O negócio triste é a falta de aceitação. Porque o que é que a gente diz? Senhor, eu não admito passar pelo que eu estou passando. É isso que a gente diz. E a gente ainda diz assim: eu declaro em nome de Jesus que essa situação não me pertence. Pertence, filha. Você está passando por ela. Aí a gente ainda ora assim: Senhor, tu fizeste isso comigo, Deus. Fez. Você está passando por ela. Olha só. E a gente tem a mania de não aceitar o que passa na nossa vida em qualquer situação que seja. E quando a gente não aceita, dói mais. Porque nós começamos a negar aquilo que está acontecendo. Mas gente, está acontecendo. Eu não admito. Eu sou filha de Deus. Eu não posso passar por isso. Eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. É, querida, mas vai passar. Tem um momento que é o capítulo 19, capítulo 18, versículo 22 e 23, que tem uma reclamação de Jeremias. Aliás, o livro de Jeremias, se você prestar atenção, tem umas reclamações lá. Jeremias chega com mimimi para Deus. Olha, veja só. Aí Jeremias chega para Deus e diz assim, olha, capítulo 18, 22 e 23. Ouça-se um clamor de suas casas, quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles, pois eles cavaram, isso é Jeremias dizendo para Deus, viu? Pois eles cavaram uma cova para me capturar e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os meus planos, todos os planos contra mim. É assim que a gente ora, não é? Tu conheces os planos desse povo, Senhor, contra mim, para assassinar-me. Não perdoes a iniquidade. É assim que a gente ora. Não perdoe a iniquidade, nem apague o seu pecado da sua vista, porém que sejam derrubados diante de ti. Procede desta forma com eles no tempo de tua ira. Sabe o que é que Deus diz a Jeremias? Jeremias diz assim, olhe, ouvi, vá lá Jeremias, e diga assim para esse povo, 19 versículo 3. Ouvi as vós as palavras do Senhor, ó reis de Judá, e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei o mal sobre este lugar, o qual fará zunir os ouvidos de quem ouvir. Versículo 4 para você se situar. Porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
Quando Jeremias ora, dizendo assim: Senhor, pega eles, derruba eles. Deus não está nem aí para o mimimi de Jeremias. Porque qual é o objetivo do livro de Jeremias? Qual era o contexto do livro? O povo estava adorando outros deuses. Ok? O que é que diz o versículo 4? Deus diz assim: faça isso porque eles me abandonaram. Não é por causa do mimimi de Jeremias, não. O objetivo do livro, daquela história, das profecias de Jeremias para aquele povo, era para transformar o povo de Judá, porque o povo de Judá, Deus queria que fosse transformado. O objetivo do que está acontecendo com você, porque Deus quer transformar você. E não adianta você orar dizendo: Senhor, olha os meus inimigos, pega eles. Deus vai estar assim: é mesmo, vai lá e faz assim. Mas não é porque está doendo em você, é porque existe um propósito que precisa ser cumprido, e você precisa virar um vaso. E para você virar um vaso, você precisa passar por todo o processo, porque se você não passar, de nada você vai servir. Mas a gente ora. Quem nunca fez macumba gospel? Eu fiz. Gente, quando meu marido pediu um divórcio, meu marido pediu divórcio, eu estava comentando hoje com a pastora Luciana. Senhor, eu orei assim, viu? Senhor, que ele leve um chifre. Eu orei assim: que ele leve um chifre, Senhor, o mais homérico que tiver, que ele passe a vergonha maior do mundo. Ele não levou. De nada adianta você orar com seu coração cheio de ódio, apesar dos inimigos. Deus não está nem aí. Mas dói. Mas Deus sabe que vaso você vai se transformar, porque Ele sabe que barro Ele tirou do barreiro. Mas se você colocar o pé e ficar endurecida, deixa eu dizer uma coisa a você. Vocês já perceberam que o vaso, quando ele quebra na mão do oleiro, o vaso está molhado? Perceberam não? Vaso duro não quebra na mão do oleiro, não. Só quebra barro molhado, porque quando o barro está na roda, ele está molhado. Quando é que ele está seco? Quando ele foi para o forno, né? Tá bem. Quando o vaso está assim, e quebra, serve para nada não. Aqui, desse jeito, ele não vai para a mão do oleiro mais não. Porque aqui, ele não serve mais para nada. Só serve se ele tiver molhado. Só serve se tiver água. Só serve se ele ficar molinho. Aí quando você diz: Deus, eu não aceito. Aí Deus: você tá dura, filha. Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se você fica mais mole. Porque eu sou leoa. É leoa, meu bem, tem certeza? Tu já passasse por tudo para ser leoa? Porque para eu me levantar como leoa, eu tenho que ficar molinha na mão do oleiro. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, por que comigo? Por quê? E eu te pergunto, Deus te pergunta: por que não com você? O que você, eu, Débora, ou qualquer outra pessoa tem de tão bom que nós não podemos passar por situações difíceis? Senhor, por que comigo? Por que meu marido saiu de casa? Por que eu perdi meu filho? Por quê? E por que não com você? Porque muitas vezes nós nos colocamos em lugares muito especiais. E nós não temos essa especialidade toda.
Isso não quer dizer que nós, enquanto seres humanos, não nos servimos para dar. Não é isso não que eu estou dizendo. É porque a gente costuma se colocar no lugar que Deus ainda não colocou. Então, por isso, quando uma situação vem para nós, o mais fácil é a gente aceitar. Porque quando eu aceitei que tinha acontecido comigo, que eu não aceitava não. Deus, o Senhor, odeia o divórcio. Realmente, Ele odeia o divórcio. Mas a pessoa tem o livre-arbítrio de sair de casa, né? Eu não posso amarrar no pé da mesa. Deus também não vai amarrar no pé da mesa. E quando eu decidi aceitar, que eu disse, Senhor, tá bom, Senhor, eu aceito. E teve um dia que eu estava lavando os pratos, que o meu xaramanai acontece na pia de prato. Quem é assim? Tem xaramanai na pia de prato. Ó, tá vendo? Lavar prato é do Senhor. Homens que estão aqui, lavem os pratos, para vocês terem o xaramanaia também. Glória a Deus, amém? Amém. E aí eu estava na minha pia de pratos. E eu pensei em tanta coisa que aconteceu na minha vida. E eu disse, tá bom, Senhor, eu aceito. Eu aceito. E cada coisa eu fui lembrando e eu fui repetindo. Eu aceito isso, eu aceito isso, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tá bom, Senhor, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Mas aceitar não é se entregar ao inimigo? Não. A gente costuma dizer que a verdade dói, né? Isso é a maior mentira que contaram para nós. A verdade não dói. A verdade não dói porque a verdade é Cristo. E Cristo liberta. Sabe o que é que dói? É a sua negação em não aceitar o que está acontecendo, porque já está acontecendo. E toda vez que você se coloca no estado de negação, toda vez que você diz, Senhor, eu não aceito, já está acontecendo, você não pode fazer mais nada. A sua postura é, e agora, Senhor, qual é o próximo passo? Essa é a postura. Qual é o próximo passo? Porque se eu ficar chorando, me lamentando, não vai acontecer nada. Se eu ficar numa postura de eu não aceito, também não vai acontecer nada. Mas se eu me posiciono, aceito e pergunto a Deus qual é o próximo passo, Ele dá o próximo passo para você andar. Mas a verdade não dói. A verdade é Cristo. E ela liberta. Então, a partir de hoje, nas situações que acontecerem com você, que vão acontecer, viu? Não é só uma, vai acontecer mais, gente, né? Vai acontecer mais. Aí você vai se posicionar. E você vai dizer assim, tá bom, Deus, é o tempo de eu ir para a casa do oleiro de novo? Vou eu. Vou virar outro vaso. Vou virar barro. Sabe por quê? Porque barro é o nosso estado original. Adão foi feito do barro. Esse é o nosso estado original. Às vezes a gente não quer aceitar, porque aceitar dói, não é? Dói, eu sei que dói, minha gente, dói em mim. Senti muitas dores que vocês nem imaginam. Dói em mim. Tem coisas que ainda doem. Sim, eu estou aqui, mas tem coisa que eu sinto dor. Sou super mulher, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E guarde isso para a sua vida toda vez que doer. Toda vez que doer, guarde isso para a sua vida. A dor faz parte da vida. Evitar a dor é evitar a vida. Quando Maria chegou lá, o anjo, né, chegou lá para Maria. Gente, para mim Maria é a mulher mais importante da Bíblia, tá? Não tem Sara, não tem Rebeca, não tem Ana. Para mim é Maria, porque o sim que eu dei a Jesus passou pelo sim dela. Sim ou não? Maria ficou com Jesus até o dia do seu nascimento, até a sua morte. Sim ou não? Ok. Quando o anjo chegou lá para Maria e disse, salve a agraciada. Minha gente, se eu estivesse no lugar de Maria, eu dizia, na vizinha. Eu
Eu tinha dito. Meu filho, olha, tu errasse o endereço, vá para a vizinha. Não é aqui não. Não é aqui não, filho. Aí Maria não, nem pensou se José ia criar o menino, se ele ia pagar pensão. Ela não pensou se ele ia pagar pensão. Ela nem pensou que ela poderia ser apedrejada até a morte. Não. Eu tinha pensado. E eu ainda tinha dito, é na vizinha. E aí, ela sentiu. Ela pariu. Pariu, não pariu? Doeu, não doeu? Ok. Ela amamentou, ficou com os peitos todos doídos. Quem amamentou, levanta a mão e feriu os peitos. Aí, ó. Doeu, não doeu? Ela amamentou Jesus. Ela fez... Como é que... tem a música do Padre Zezinho, que ela fez Jesus falar e andar? Foi isso aí mesmo, porque Jesus não era um bebê prodígio. Jesus era tão humano quanto eu e você. E aí, um belo dia, ela viu Jesus na cruz. E doeu, não doeu? Doeu. Doeu, porque ela não viu Deus morrer. Ela viu o bebê dela morrer. Ela não viu Jesus ressuscitado, glorioso, aquele que seria o rei dos judeus. Ela não viu esse não, ela viu o bebê dela morrer. A dor faz parte da vida. Evitar a dor é evitar a vida. E teve uma outra dor que trouxe vida para mim e para você. Quando Jesus estava no Getsemane. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a sua vontade. E quando ele foi para a cruz, doeu. Mas aquela dor trouxe vida para mim e para você. Quando doer, é a vida que está nascendo. Quando doer, é a vida que está sendo gerada. Porque foi dor, foi sangue que trouxe vida nova, que fez nova todas as coisas para mim e para você. E quando a gente canta, eis que faço nova todas as coisas. Quando a gente prega, quando a gente diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, teve dor no meio. Quando a gente lembra do livro de Atos, teve dor. Cristãos morreram. Tudo isso nos trouxe vida. Então, a partir de hoje, que eu não sei que estado de vida você está. Se você está no barreiro, se você está sendo peneirada, se você está sendo amassada, curtida, modelada no forno, ou simplesmente apenas quando doer, lembre-se que a vida está nascendo. Lembre-se que tem um Deus que está trazendo vida para você. Lembre-se que tem um Deus que morreu por mim e por você. E Ele só quer que você seja vaso, e vaso de honra. Ele não fez você para ser vaso de perdição. Ele não fez você para ser pedra de tropeço. Ele não fez você para ser pedra dura. O seu estado original é barro. Porque para modelar, se você não tiver mole, agora eu precisava usar minhas duas mãos. Tá, obrigada. Se você... Obrigada. Se você não estiver mole. Eu estou amassando, eu estou sentindo sujeira. Acabei de tirar uma pedra.
Acabou de sair uma pedrinha de barro aqui. Se você não tiver mole para ser modelada da forma que o oleiro deseja que você fique, não sei se um vaso profundo, não sei se um vaso pequeno, eu sei que vasos guardam azeite. Eu sei que vaso guarda nardo. Eu sei que vaso é celeiro que guarda trigo, guarda milho, guarda pão. É isso que o vaso guarda. Então toda vez que doer, se lembre, tem vida sendo gerada. Obrigada. Tem vida sendo gerada. Tem futuro, tem vida, tem transformação. E é isso que Deus deseja para você. E se você se sente hoje em qualquer estado desses da matéria que eu acabei de falar, vem aqui para frente, para que nós possamos orar por você. Eu quero ser, Senhor amado. Todo mundo cantando, não precisa levantar não. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar, as mulheres de oração, que tudo vai passar. Senhor, todas essas mulheres se apresentam aqui nesse momento, esperando que o Senhor as faça de novo, que o Senhor as refaça, que o Senhor traga para a vida delas aquilo novo. Mas a gente sabe, Senhor, que o novo dói. A gente sabe, Senhor, que ser transformado não é fácil, porque nós precisamos ficar moles, úmidos, molhados, como o barro, que é o nosso estado original. Quantas dores, Senhor, essas mulheres estão sentindo, tanto de dor que veio ao teu altar, para que essas mulheres sentissem, Senhor, da sua parte, a sua mão tocando. Mas a gente sabe, Senhor, que muitas vezes aquilo que o Senhor faz como trabalho, Deus, causa muitas vezes situações que nós não entendemos. E por isso, Senhor, eu peço, eu intercedo em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga consolo para o coração de cada uma, para que elas entendam, Senhor, que é preciso estar aos seus pés como um barro molhado. É preciso descer à casa do oleiro, para que a gente se transforme uma leoa, porque toda leoa também tem seus momentos de solitude com o Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, que cada mulher ministrada aqui receba a sua porção, receba aquilo, Senhor, que o Senhor quer dar, que o Senhor sabe que elas suportam, Deus, porque nós sabemos o quanto dói. Eu sei, Deus, eu sei que dói. Eu sei porque eu já senti dor. Eu sei, Senhor. Mas essas mulheres, em nome de Jesus, estão na casa do oleiro agora. Estão descendo na casa do oleiro
oleiro agora, mas elas vão se levantar como leoas, como vasos de honra para o teu louvor, para a tua glória, porque tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vem